Vamos falar então da conceitualização cognitiva. Foi até um modelo que a gente viu no último slide da aula anterior, né? Que aquela ali era o diagrama de conceitualização cognitiva de pontos fortes, tá? Como eu falei para vocês que eu peguei vários livros, né, e até 2 cursos sobre TCC nas pós que eu faço, eu vi várias variações, né? É isso mesmo, várias variações da conceitualização cognitiva. Então aqui eu vou trazer uma ideia mais geral também para vocês, tá? Para vocês entenderem como que o psicólogo age, né? Isso aqui a gente não vai fazer na prática nutricional, tá, pessoal? Só que boa parte do que eu estou falando aqui é para quem quer trabalhar, né, como psicoterapeuta, né, ou pegar algumas abordagens e levar para a área do comportamento alimentar, caso seja nutricionista, tá? Mas não se faz a conceitualização cognitiva para a prática nutricional, justamente porque não é o papel do nutricionista intervir em comportamentos ali, né, além do comportamento alimentar, da adesão à dieta, enfim, tá? Mas ainda assim, para nível de conhecimento eu acho muito importante, né, já que a ideia aqui de vocês que estão no Behavior, eu creio eu, é que sejam ali, né, cada vez mais profissionais diferenciados, tá? Mas vamos lá, é importante fazer isso, falar essa parte, né, fazer esse disclosure, porque senão vão falar que eu estou ensinando nutricionistas a atuarem como psicólogos e vocês sabem que não é esse o objetivo da One Behavior, tá bom? Então nós tivemos no slide anterior o diagrama de conceitualização cognitiva baseado nos pontos fortes, tá? Que ali pegar até padrões anteriores no comportamento, no caso do AB, né, de como que ele agia, tá? As crenças intermediárias, adaptativas, né? Então, olha como a TCC também pega pontos do passado, como acontecimentos importantes na vida, né? Crenças nucleares adaptativas e significados, pensamentos automáticos, né? Como é que o paciente fez estratégias de enfrentamento ali, frente a essas crenças, no caso ele trabalhava mais, ele produzia mais, né? E quais eram os pensamentos automáticos, né? Adaptativos aqui. Lembra que o último exemplo foi as questões do hábito, tentando arrumar um carro, né? Não comprando uma TV porque tem que pagar as contas, e a gente tem os pensamentos automáticos ali, né? E até as emoções, tipo tristeza, emoção mais neutra, tá? A gente tem um diagrama de conceitualização tradicional, tá? Esse aqui é mais baseado no problema, não é nos pontos fortes igual no anterior, né? Então esse aqui ele vai focar na informação mal adaptativa para o paciente, né? E aí a gente vai também preencher baseando-se em quê? Acontecimentos importantes na vida e crenças nucleares. Então, o Abel teve que cuidar da família dele, dos filhos, né? Dos irmãos dele, né? Porque o pai morreu cedo, né? E ele era o irmão mais velho. Então, o que aconteceu ali, né? Que fortaleceu essa crença nuclear dele de que ele tem que ser bom em tudo, né? Senão ele vai ter uma ideia de desamparo e até desvalor, né? Os pensamentos automáticos dele atualmente, tá? Então aqui é sempre informação mal adaptativa. Lembra que ele está com depressão, né? Como é que são as estratégias de enfrentamento? Ou não, se de repente ele evita se expor justamente a questões sociais, né? Porque ele sente uma pessoa sem valor, tá? E as situações encadeantes, né? No caso a demissão, o término ali do casamento, né? O distanciamento dos filhos, né? Então, o DCC tradicional ele vai focando mais ali, né, nos aspectos que estão trazendo dificuldade para o paciente atuais, tá? Então aqui a gente tem o diagrama tradicional, né? Olha a história de vida aqui. Então o pai deixa a família quando o Abby tem 11 anos. Eu não sei se eu falei que o pai tinha falecido ou abandonado ele, né? Ou não sei se foi um erro meu ou da Judite, tá? Mas de qualquer maneira, né, independente se ele abandonou a família ou se ele faleceu, o desfecho é o mesmo, né? Que é a mãe sobrecarregada. Ela cria expectativas irrealistas para o Abby, para ele cuidar da casa, dos irmãos mais novos, né? E aí, agora é durante o episódio atual, tá? Então lembra que os pontos fortes ali eram anteriores, né? Agora, a crença nuclear é o quê? Incompetente, um fracasso. Olha as regras, né, das crenças intermediárias. Eu tenho que ser responsável, confiável e útil. É importante trabalhar duro e ser produtivo, tá? Mas aí durante a depressão, essas crenças elas acabam fortalecendo a nuclear. Se eu evitar desafio, vou ficar bem, mas se eu tentar fazer coisas difíceis, eu vou fracassar. Se eu evitar pedir ajuda, não vão ver minha incompetência. E se eu pedir ajuda, as pessoas vão perceber isso, que eu sou incompetente, né? Então, olha como ele vai criando aqui, né, um fortalecimento desse esquema cognitivo, tá? Então, a estratégia de enfrentamento é o quê? É uma esquiva, que a gente viu na análise do comportamento. Evita pedir ajuda e evita desafios. A gente tem 3 situações. Pensa nas contas,
Pensamento automático é você ficar sem dinheiro, e aí? Significado do pensamento automático, eu sou um fracasso. Isso aqui é importante, né, a gente entender os significados para chegar também ou em reavaliações cognitivas, né, desse pensamento dele, ou até para chegar em crenças nucleares, que é o que eu vou mostrar nas técnicas de seta descendente. Emoção, ansioso, comportamento, ele continua no comportamento de esquiva. Continua sentado no sofá e ruminando as falhas. Situação 2, ele pensa em pedir ajuda ao filho para revisar o currículo, né, buscar um novo emprego. Pensamento automático, eu tenho que ser capaz de fazer isso sozinho, porque ele tem aquela crença de que as pessoas vão perceber que ele é incompetente, né, tá aqui. Emoção triste, ele mantém o comportamento de evitar pedir ajuda. A situação 3, ele está ali sentado e ele lembra que ele foi criticado pelo chefe. Pensamento automático, eu deveria ter me esforçado mais. Aqui é igual aquele leitor, né? O leitor E. Ele está lendo o livro e ele não pensa que, de repente o livro que é difícil, eu que deveria ler algo mais tranquilo porque eu tenho que seguir uma sequência pedagógica. A autora que escreve mal. Não, ele pensa, tenho que aprender, tenho que dar meu jeito. Significado, novamente, são fracasso. 2 significados do pensamento automático são de fracasso. Emoção também triste, comportamento fica ruminando, né, sobre o que o chefe falou. Então, a gente preenche esse diagrama, né, de conceitualização cognitiva, tá, através de situações atípicas relacionadas pelos problemas presentes, né, que esse aqui é o tradicional, tá, não é o de pontos fortes, né. Então, se tiver mais de um tema em seu pensamento automático, né, a gente tem que escolher situações que refletem esses temas, tá, não outras situações ali que não refletem, né, essa ideia dele de desamparo, desvalor, tá. Então, ele tem que ser mais assertivo nesse preenchimento, né? E, de repente, até compartilhar com o paciente para a gente ter uma ideia de aliança terapêutica mesmo, né? Vamos resolver isso aqui juntos, tá? Aí, depois, a gente vai preenchendo o pensamento automático e as emoções. E um comportamento relevante, se houver, né? Ou vários comportamentos, né? A gente pode ter uma sequência de comportamentos aqui, tá? Por exemplo, na própria análise de cadeia de eventos da DBT, que é a dialética, né? Que é de terceira onda, a gente tem ali várias sequências também de comportamentos, né? E a reação psicológica, né? Ansiedade, uma emoção aqui, um sentimento, né? Se experimentarem mais de uma emoção, que é muito comum, né? A gente faz quadros separados para cada pensamento e a emoção, tá? Então, pensamento automático de eu vou fracassar, não vou conseguir pagar as contas, né? Eu posso ter emoção de angústia e também de ansiedade, tá bom? A ansiedade pode vir do tipo, eu vou se despejar de casa, né? Então, no início, a gente pergunta o significado dos pensamentos negativos, para tentar chegar nessas cognições no nível mais profundo, né, mais intermediárias e nucleares. A gente pode fazer até hipótese. Será que você não pensa que você é um fracasso por causa disso, disso, mas deixa uma interrogação e compartilha com o paciente, tá? Então, a gente tem que ver ali, né, como é que a gente vai chegar nessa crença nuclear também, que deu origem a tudo isso, tá? Porque a crença nuclear a gente vai ter que ir trabalhando ao longo de várias sessões. Então, olha uma situação. Charlie cancela o café da manhã no domingo. Pensamento automático. E se houver algo de errado, né? Comigo, por exemplo, né? Eu fico ansioso e aí escreve o comportamento. Quando você ficou ansioso, o que você fez, né? Quando eu fiquei ansioso, eu fiquei sentado vendo TV o dia inteiro, né? E ruminando sobre isso. Outro pensamento automático, ó, que a gente tem 2 pensamentos automáticos, tá? Então, ele provavelmente não quer confraternizar. Fiquei triste. Reparem que o comportamento foi o mesmo, né? No sofá e ficar ruminando, tá? Fiz de propósito, mas as emoções foram diferentes, tá? Eu posso ter um outro comportamento aqui, né? Eu acabei, vamos falar que o paciente ele acaba compensando emoções ali que ele não consegue lidar na comida. Acabei exagerando, comi uma barra de chocolate inteira, né? Ou o contrário, um paciente que fica muito ansioso, angustiado e acaba não comendo e deveria comer, né? Então, acabei ficando em jejum, né? Não comi tanto assim. Fiquei indisposto depois para me exercitar, para dar uma caminhada, uma corrida, tá? É bom a gente ter noção também das consequências desses comportamentos, né? Que a gente também vai falar na sequência. Então, na hora que a gente conceitualiza, a gente tem 10 elementos. Quais são os problemas básicos, né? Aqui no caso eu peguei do livro do Aaron Beck, do transtorno de uso de substâncias, tá? Esse também é um livro bem legal, eu inclusive acho a escrita dele melhor que esse livro da Judith. Eu acho que é uma escrita mais assertiva, assim, mais diretiva, né? Mas é minha opinião apenas. Então ele fala, problema básico, transtorno por uso de substâncias e dependências comportamentais, tá? Já estamos vendo os elementos da conceitualização. Contexto socioambiental, situação de vida,
relacionamentos, fatores socioculturais, né, onde a pessoa mora, de repente isso influencia ela a fazer um abuso de álcool. Antecedentes distais é aqueles mais longe da nossa vida, tipo infância, né, genética. Meu pai, ele teve dificuldade com álcool, eu tenho um risco maior também, tá? Antecedentes proximais, sinais internos, né, o que está acontecendo mais próximo, gatilho, né? O Charlie não quis sair comigo, isso é um gatilho para de repente eu acabar saindo doendo bastante, tá? Circunstâncias, relacionamentos de alto risco, né? De repente, o Abi ali ele tem um relacionamento com uma nova pessoa, ele está deprimido e esse relacionamento a pessoa cobra muito mais dele, né? Isso é um relacionamento de alto risco para ele. Processos cognitivos são esses que eu mostrei, né? Esses esquemas com crenças, pensamentos, distorções, né? Pensamento sistema 1 e sistema 2, aí já viu, até viu isso em outras aulas aqui do próprio Michael, se não me engano do Diogo, né, de aprendizagem, muito mais a do Michael, que é dos hábitos, né? Sistema 1 é aquele pensamento mais rápido, né? Tipo, a gente vai fazendo meio que sem pensar muito sobre isso, né? Que é boa parte dos nossos comportamentos ali ao longo do dia, né? A gente fica pensando em cada etapa. Sistema 2 é um pouquinho mais racional no sentido de planejamento e execução, tá? Então, geralmente a gente usa muito mais o sistema 1, né? Até a própria ideia da TCC é pegar comportamentos ali que são mais rápidos e até pensamentos, né? Que dentro da análise do comportamento, pensamento também é comportamento, e levar mais para o sistema 2, né? Mas você está fazendo um abuso aqui de anfetamina, né? Porque nesse dia você se sentiu mais chateado, ruminou bastante, né? A pessoa está mostrando muito de impulsividade. E a ideia é trabalhar aspectos cognitivos para levar para o sistema 2 e a própria relação também de aspectos comportamentais, né? Para ter esse tempo e tomar a decisão, tá? Que a gente sabe que essa tomada de decisão está mais prejudicada. Processos afetivos também vão entrar na conceitualização, emoção, sentimento, igual a gente viu, né? Padrões de comportamentos, então comportamentos adaptativos são interessantes e desadaptativos, né? Por exemplo, aquele comportamento de fuga, de ficar sentado no sofá ruminando, está sendo desadaptativo, né? Prontidão para mudar, então aqui a gente pega temas que eu até falei no curso de entrevista motivacional. Eu falei no curso de entrevista motivacional também da relação dela com a TCC. Vejam o curso, tá? É muito importante para qualquer um que atue na clínica. Então, pré-contemplação, né? Não estou vendo o problema. Contemplação, estou vendo o problema, mas não quero agir, né? Preparação, estou vendo o problema e preparando para agir. Ação, eu não estou agindo no problema. Manutenção, estou mantendo ali minha ação. E a gente pode ter aqui a remissão ou recidiva, muito comum para transtorno por uso de substâncias, né? E muitas vezes a gente até evita usar termos como relapso, que é o que o próprio livro do Aaron Beck que eu mostrei agora fala. Geralmente se usa termos ali como pequenas recaídas, né? Uma leve queda, para não parecer que... Até o termo relapso pode ser melhor que recaída, na verdade, né? Me corrigindo. Para não parecer que o paciente realmente não conseguiu, tá? Então a gente mostra que pequenas quedas ao longo dessa caminhada fazem parte, tá bom? A gente evita termos que prejudicam a interpretação do paciente e aumentam a sensação de falha, né? Integração dos dados, né? Relações causais entre tudo isso, né? Pensamento, crença, comportamentos, né? Antecedentes distais e proximais e as implicações para o tratamento. Aqui também é em consenso com o paciente, tá? Então vamos identificar algumas estratégias aqui com base nesses dados, né? Então, Abi, quando você tem um convite recusado ali, né? Você convidou o Charlie para sair, né? E aí você ficou sentado ruminando no sofá, né? O que a gente poderia ter feito aqui, né? Poderia ter avaliado melhor, que às vezes o Charlie está mais ocupado, né? Às vezes ele não está muito bem, a gente não sabe como ele está se sentindo, né? Você poderia ter chamado outro amigo para sair, ou de repente não, você está com uma ideia de que ainda pode sofrer essa negativa, fortalecer, né? Essa tua crença de desvalor. Então você poderia ter passeado com o cachorro, ter ido ver seus netos, né? Então aqui a gente vai identificando estratégias, né? Lembrando que vai depender da fase do tratamento também, se a gente vai ser mais diretivo, se a gente vai ser mais ali um guia, né? Ou se a gente vai mais falar com que o paciente traga todas as ideias, né? Não só da fase do tratamento, mas também da saliência, né? Do que ele vem sentindo. Então, de repente uma depressão mais grave, é mais difícil ter esses aspectos ali de ideias para ter uma ativação comportamental, né? Ou se de repente é uma questão um pouco mais leve, né? Então ele consegue ser mais ativo nessa fase de tratamento, tá? Na busca de soluções, tá?
Então a figura 3.10, no caso essa daqui, né, é do leitor E, que é aquele leitor que está lendo o nosso livro, ou está vendo a One Behavior e fala, não estou entendendo nada, eu sou um fracasso, né? Então, ó, crença nuclear, incompetente. Intermediárias, é terrível falhar, são regras, né? Devo desistir se parecer um desafio muito grande. Tenho que estabelecer objetivos baixos, porque assim eu consigo, né? Se eu me basear nos outros, vou ficar bem, mas se eu me basear em mim, vou falhar. Se eu evitar, de repente trabalho em grupo aqui, né? Se eu evitar tarefas difíceis, eu vou ficar bem, caso contrário, eu vou falhar. Então a gente tem as crenças intermediárias que vieram das nucleares, estratégia de enfrentamento agora, tá? Desenvolver baixos padrões, isso é o que ele vai fazer, não é o estratégia de solução, é como que ele enfrenta isso, tá? Como que ele convive com isso, né? Evitar trabalho duro. Então ele está lendo o manual aqui de TCC da Judite. Pensamento, isso é muito difícil, eu sou burro, jamais vou entender. Significado do pensamento, se ele trabalha com o paciente, o que significa você pensar isso? Sou incompetente, emoção triste, comportamento liga à televisão, comportamento de esquiva, e esse comportamento acaba fortalecendo essas crenças, tá? Então a TCC ela trabalha tanto, né, nos pensamentos automáticos, nos significados, tá? Ela vai um pouquinho menos para as emoções, mas também age, né? Outras terapias focam mais na tolerância às emoções. E a TCC trabalha também nos comportamentos, terapia cognitivo, pensamentos comportamentais, tá? Comportamental. Um outro exemplo aqui que eu trouxe de um outro livro é da Carol, né? Então a Carol, esse daqui é também um exemplo interessante que ela faz uso de substâncias, né? Um exemplo do livro do Aaron Beck, tá? Então aqui ela usa bastante álcool, né? E o Jim, marido dela, falou que vai pedir divórcio se ela não mudasse, né? Ela vai escrever o Jim como tá sempre zangado, né? E ele também vai falar que ela tá sempre com raiva, né? Aquela briga de casal, né? Quando Carol acusou o Jim de deixar seus dois filhos adolescentes fazerem o que eles querem, né? O Jim falou que a Carol também faz o mesmo, né? Então é um acusando o outro aqui, tá? E aí o Jim falou que a Carol perdeu as economias em jogos de azar. Perdão, falei álcool, não é álcool não aqui, tá? É transtorno, não é por uso de substâncias, é transtorno por jogos, tá? Que é inclusive algo que está acometendo atualmente a nossa sociedade, né? Com esse advento de bets no país, né? De casas de apostas, tá? Muitas pessoas são mais sensíveis a esses mecanismos, né? De recompensa, né? E podem ter maior risco de adição, igual já conversamos em cursos anteriores, né? Até de reforço intermitente, né? Então, quem não viu, veja o curso 01 da One Behavior, tá bom? Eu falo muito disso. Aí a Carol vai falar pro Jim, meu jogo não é diferente, né? De você desperdiçar o dinheiro na sua moto, né? Só que é diferente sim, porque isso está levando ela a mais impulsividade e a maiores perdas ao longo da vida, né? Perdas financeiras, perdas de relacionamento, né? E aí depois disso a Carol vai começando a aceitar durante o tratamento que ela tem uma dificuldade, né? Nas primeiras visitas ela reluta, né? E ela fala que está mais pelo casamento. Só que na terceira visita ela já começa a descrever melhor, né? Ela fala que jogava principalmente nos finais de semana, mas que jogaria todo dia se pudesse, que perdeu cerca de $500 ali, né? Perde isso em média cada ida ao cassino, né? Ela fala que as perdas aumentaram, que agora ela tinha uma perda de $50 mil em 10 anos, né? Era fundo da família, fundo universitário dos filhos, né? Estourou cartão de crédito. Quando questionada sobre as outras dependências, ela negou bebida, né? No máximo alguns drinks, né? Mas que nunca tinha usado regularmente bebida, tabaco ou substâncias psicoativas. Então esse é o caso da Carol, tá? Então olha os contextos que a gente falou, socioambiental, distal, proximal, né? Contexto socioambiental, ela mora com o Jim, seu marido e seus filhos, né? Ela trabalha como gerente noturna de um restaurante, né? E o Jim é eletricista. E ela nunca pensou em fazer faculdade depois do ensino médio, já tem vergonha sobre isso, né? Fala que não tem mais nada em comum com o marido, né? A maior parte da socialização, isso é importante, porque isso pode aproximar ela desse comportamento problemático ou afastar. Então, ó, ocorre no cassino, né? Desde o momento de sair do trabalho até as primeiras horas da manhã, ela é gerente noturna, né? E aí ela gastou todo o dinheiro do Jim, né? Da família, na verdade, não do Jim, né? Em poupança. Antecedentes distais, aqueles mais longe, né? Os pais discutiam com frequência. O irmão mais jovem morreu aos 23 anos em um acidente de carro, né? Ela acreditava que ele tinha bebido antes de dirigir. Ela se recorda do pai bebendo e fumando cigarro, né? Só que nunca perguntou se tinha um problema de álcool diagnosticado, até porque provavelmente isso na época não era algo tão debatido, né?
igual foi o cigarro, boa parte ali, né, da sua história, principalmente ali no início, né. A mãe dela ainda estava viva, mas seu pai morreu de câncer de pulmão aos 57 anos, provavelmente pelo uso do tabaco, né. E ela não lembra de nenhum transtorno mental na família, mas falava que não era um lugar feliz. Antecedentes mais próximos, né? Ela pensa em jogar o tempo todo, né? Ela só para de pensar em jogos de azar quando está muito ocupada, né? Ela até brinca que o maior gatilho dela para jogar é estar viva. Ela tem fissura mais forte no início da noite, né? Ou na sexta ou no sábado, quando ela sabe que vai jogar mais tarde, né? E aí, o que acontece quando ela é questionada sobre sentimentos que desencadeiam o comportamento ali de fissura, né? Ela identifica tédio, inquietação, irritação, raiva, frustração e tensão. E essa tensão principalmente quando pensa em ir para casa e ficar com a família, já que ela diz que não é um ambiente feliz também. Antecedentes proximais, aqueles mais próximos, né? Foi o que eu falei também de impulsos e fissuras mais fortes no início da noite, né? Que acabei repetindo, tá? Perdão. E aqui os processos cognitivos, né? Ela não se considera uma pessoa amável ou adequada. Ela ganhou 18 quilos desde o dia que se casou, né? E agora a gente tem também uma visão mais negativa dela sobre si, né? Ela se arrepende de ter gostado da faculdade, igual eu falei, poderia estar num emprego melhor, teoricamente, né? Durante grande parte do casamento ela vê o Jim como um adversário, como um amigo, né? Ela diz que gosta dos colegas de trabalho, né? Embora ela não abra o jogo com eles, tá? Sobre essas questões de adição por jogos, né? Antes de ir ao cassino, ela tem muitos pensamentos e crenças, né? Como se eu continuar jogando vou acabar ganhando uma hora ou outra. Já perdi tantas vezes, então eu estou prestes a ganhar, né? Que é a falácia do apostador, né? Isso é justamente que mantém ali, né? Essas casas ganhando mais dinheiro pela ideia de reforço intermitente, né? Então já apostei 3 vezes, provavelmente na quarta eu vou ganhar. Aí eu ganho. A chance de eu apostar 3 vezes e perder agora é maior, porque eu estou fortalecido ali por disparo de dopamina, né? No meu sistema de recompensa, de que, ó, eu posso ganhar novamente, né? Dessa vez terei mais sorte, não estou gastando tanto dinheiro dessa vez, estou colocando menos, hoje vai ser meu dia de sorte, né? São os pensamentos que ela tem quando está indo jogar. E aqui, né, outras questões que vão fazer o diagrama ali, né, cognitivo da Carol, né. Ela diz que nunca sente alegria ou felicidade, mas nega sentimentos de depressão ou ansiedade, né, prolongados, né, eventualmente um pouquinho mais de tristeza, ansiosa, mas nada prolongado, né. Então ela tem mais raiva, irritação, tensão, frustração, né. Nunca desenvolveu habilidades para manutenção de relacionamentos íntimos saudáveis, até pela questão da família dela, né, que o pai e a mãe eram mais distantes, né. Interage minimamente com maridos e filhos, exceto para discutir, né, ou por razões profissionais do dia a dia. Jogava online, mas o Jim bloqueou os jogos de azar, né. Ela prevê que logo logo não vai poder jogar, porque o Jim bloqueou o acesso ao dinheiro, já que ela estourou o cartão, né. E ela fala, eu não quero parar de jogar, estou sendo forçada a isso. Né? Será que ela vê ainda o problema que é? Então ela tem um grave transtorno de jogo, né, de 6 critérios daqui do DSM que ela atende, né. Inclusive aqui na Human Behavior também, né, caso você esteja vendo essa aula em abril de 2025, né, ou maio, já temos aqui professores contratados para falar sobre vícios, né, e tratamentos também, tá? E como que o modelo transdiagnóstico ele vai se basear no DSM, mas não completamente, tá bom? Só que ela está disposta a contemplar uma mudança, mas não está preparada ou comprometida ainda, né? Então ela começa a sair da fase de pré-contemplação para contemplação, ela começa a enxergar um problema ali, mas ainda não está tão pronta para ação. Tanto que ela procura terapia, provavelmente por questões familiares, tá? Então, ela primeiro vai ter que entender, vamos ter que estabelecer que é um problema, como que ela se beneficiaria, né, dessas mudanças, né? Se ela vai ser capaz de ter habilidades necessárias, né? Que ela consegue acreditar que é melhor ela parar de jogar, ou que ela é capaz, tá? Ela também vai ser auxiliada na identificação dos objetivos, né? Então aqui dá para trabalhar com ela, como ela não tem uma questão de ruminação, de dificuldade de estabelecer ainda novos comportamentos, né? Com uma linguagem menos diretiva e mais ali de guia, né? Então, ao invés de falar, Carol, a partir de agora você vai fazer isso, isso e isso, né? O terapeuta pode falar, Carol, e o que você acha que poderia fazer saindo ali do trabalho, né? Para evitar que você jogue tanto? Quais os tipos de comportamentos que você poderia ter aqui, né? Que hoje você não tem, mas você gosta, né? Ah, de repente nenhum. Então vamos pensar em alguns comportamentos que lá atrás você gostava? Vamos pensar em nova exposição, tá? A gente vai falar disso em ativação comportamental, né?
encontrar novos hobbies e parar de brigar com o Jim, tá? Então, através dessa conceitualização cognitiva, a gente vai criando também o repertório do foco aqui no tratamento, das estruturas das sessões, tá bom? Aqui um outro conceito, né, de um outro paciente, de um outro livro chamado Gini, tá? O Gini aqui, só para a gente ver um outro exemplo de conceitualização, né? Olha, pais superprotetores e cautelosos, família mais unida, né? Mora sozinha, não tem parceiro amoroso, é autônoma. As crenças aqui nucleares que ajudam, né, adaptativas. Sou uma boa pessoa, minha família e Deus cuidaram de mim, uma pessoa religiosa, então, né? Não entra a religião na psicologia no sentido do psicólogo focar nisso, do tipo, ó, seu tratamento tu vai ter que curar mais, tá? Então, a gente tem até isso no conselho ali, né? E na parte de ética, tá? Obviamente que isso é importante a religião para o paciente, a gente vai fortalecer comportamentos que estejam de acordo com isso, porque é do valor do paciente. Mas o psicólogo não chega, por exemplo, num ateu e fala, não, você vai ter que rezar mais pro Deus que eu acredito. Ou não chega para um paciente de outra religião e fala, não, essa tua religião ela é pecaminosa, tá? Então também cuidado com isso, né? Deixar as nossas visões religiosas, né, fora da terapia, tá? Crenças nucleares que não ajudam. Estou vulnerável ao perigo, sou fraca. Crenças intermediárias. Sou uma má filha se eu discordar dos meus pais, né? Lembra que eles eram protetores aqui, cautelosos, né? Sou uma boa filha se não perder o equilíbrio. Isso são regras, né? Lembra que intermediárias aqui são regras. Meus pais vão me banir se eu discordar ou desafiar eles. Eles vão me sustentar se eu não perder o equilíbrio, né? Deus não vai cuidar de mim se eu não me dedicar à igreja. Deus cuidará de mim se eu me dedicar à igreja, né? Aqui é muito sensível se a gente vai trabalhar com nossos pacientes nesse aspecto, né? Porque aqui é muito mais uma questão de fé, né? Então tem que ver o quanto que esse pensamento aqui, essa crença, né, vai gerar pensamentos que ajudam ou não. Eu devo estar disponível para meus clientes em todos os momentos, né? Porque aqui a Gini era uma profissional que ela largou o emprego e virou autônoma. E aí ela ficava o tempo inteiro no celular respondendo cliente, né? Ela fazia trabalhos ali ao longo de todo dia, não tinha um dia de descanso na semana, tinha muito medo de perder os clientes, não conseguir pagar as contas, tá? E ela começou a ter episódios de ansiedade, né? Estratégia de enfrentamento ali. Enfrentamento lembra que como é que ela trabalhou com essas crenças, né? Não é de resolução, tá? Envolver-se excessivamente com o trabalho, ficou exausta, né? Responde e-mail de trabalho em poucos minutos depois de receber, né? Para evitar perda de clientes, né? Eu já fui uma pessoa, fazendo até uma autoexposição aqui, que teve muito esse problema, né? De responder toda hora paciente, de cuidar demais das plataformas e acabar não dando conta, né? Hoje eu até evito. Hoje eu tenho um dia para responder ali, esse paciente vai responder esse dia, né? As plataformas eu vou trabalhar mais nesse dia, esse vai ser meu horário de relaxar, né? Justamente porque comecei a sofrer com ansiedade também, igual a Gini, né? Então, fazendo só uma autoexposição aqui também para vocês entenderem, né? Verifica demais com os pais ali se o que ela está fazendo é correto, né? Ela assume função na igreja que ela tem pouco interesse, mais por esse aspecto de não, eu tenho que ser útil na igreja, eu tenho que trabalhar bem ali, né? Eu tenho que ser útil a Deus, tá? Lembra que esse é um aspecto mais sensível também, né? Dependendo da maneira como a gente vai trabalhar com a paciente. O que a gente tem de estressor atualmente, né? O mercado de ações está mais volátil, então ela tem medo ali de perder as finanças dela. Ela cuida da mãe que está com Alzheimer e está progredindo, então ela está ali, né, cuidando da mãe e também tendo preocupação com a saúde do próprio pai, né, que ele também parece ter dificuldades em cuidar da mãe pela idade, né. Manifesto situacional, pequeno problema de saúde, requer atenção no horário comercial, afastando do trabalho, então agora ela tem um problema de saúde, ela tem uma crise de ansiedade, por exemplo, né. Ela se afastou do trabalho e isso aumentou a ansiedade dela, porque ela não queria se afastar do trabalho. E os pensamentos automáticos, meus clientes vão ficar com raiva por não estar disponível, sendo que, por exemplo, isso é uma doença, né? É um transtorno, se gerou um transtorno, né? Se essa crise começou a ser mais recorrente, gerou um transtorno, é uma doença, né? Tem que ser tratada, né, de uma maneira digna e adequada. Aí outro pensamento, meus clientes vão me demitir, eu vou ter uma queda na minha renda, não vou dar conta da minha aposentadoria, ela poderia falar que não vou ter dinheiro para cuidar das medicações da minha mãe, né? Reações emocionais, pânico, ela coloca em 10 aqui. Depois eu mostro algumas tabelas para vocês, né? Que é usada ali para fazer esse contexto, tá? Então, tabelas ali de emoções, de domínios, do que o paciente se sente capaz ou não, né? Temos vários exemplos, tá? Reações comportamentais. Ela exagera nos pedidos antecipados de desculpa aos clientes pela ausência. Então, ela é aquele profissional que pede muita desculpa, né?
Isso também pode ser um problema, né? Porque o paciente vai ver que, vai pensar, às vezes até de uma maneira não tão deliberada assim, que ó, se a pessoa tá errada, o paciente não, o cliente dela, né? Então a Jean tá errada, tá pedindo desculpa demais, né? Por exemplo, você atrasou no seu consultório, você tinha um paciente, pegou trânsito, você chegou 15 minutos atrasado, né? Claro, você vai pedir desculpas, né? Desculpa, né? Realmente hoje estava difícil, eu saí mais cedo e mesmo assim não consegui evitar, né? Mas você passar a consulta inteira pedindo desculpa, talvez atrapalhe até o tempo da consulta e talvez ali seu paciente vai pensar, pô, mas que tanto essa pessoa pede desculpa, né? Tô começando a desconfiar agora, tá? Então a Jean, ela tinha muito isso também, essas reações comportamentais. Reação fisiológica, né? Tudo que vai levando a ansiedade, inquietação, não consegue relaxar, palpitação cardíaca, tá? Então a gente viu aqui nessa aula alguns exemplos de conceitualização, né, de casos e diagramação, tá? Tem algumas variações entre eles, mas eu peguei os pontos principais, né, dessas conceitualizações de casos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal, porque agora a gente vai começar a avançar para partes específicas, tá? Do que se trabalha com os pacientes, né? E até para estratégias que eu vou mostrando ali conforme eu vou apresentando a teoria, tá bom? Então até a próxima aula.